Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer para vocês a segunda parte do vídeo de celebridades que se converteram ao catolicismo. Faz um bom tempo que eu tô planejando de gravar essa segunda parte, porque esse é o vídeo mais famoso do meu canal, tendo atualmente mais de 20 mil visualizações. Eu fiquei enrolando porque é um vídeo que me custa mais tempo pra editar, mas quando eu percebi que tinha tanta gente gostando, eu vi que não dava mais pra adiar, então cá estou eu pra trazer mais 5 celebridades que se converteram à nossa amada Igreja Católica. Então se você já gostou do título do vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho das notificações e de comentar se você gostou e se você gosta de vídeos nesse estilo, tá bom? Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição para que quando esse acabar, você vá lá assistir o outro, tá bom? Sem muitas enrolações, vamos começar. A primeira celebridade que eu vou estar contando a história para vocês é a Elba Ramalho. Elba Maria Nunes Ramalho nasceu no dia 17 de agosto de 1951. É uma cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz brasileira. A sua primeira experiência musical veio no ano de 1968, quando ela tocava bateria no conjunto feminino As Brasas, que posteriormente acabou se tornando um grupo teatral. Mas conforme os anos foram se passando, Elba se tornou uma grande representatividade da música no Nordeste brasileiro. Ela começou a ser conhecida como Madonna do Agreste, Tina Turner do Sertão e Rita Lee da Caatinga. Elba foi casada com o ator Maurício Matar, do ano de 1983 a 1990, e depois ela foi casada com Gaetano Lopes, de 95 a 2008. Elba tem um filho biológico chamado Luan e adotou 3 meninas, Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. Em 2012, Elba Ramalho deu algumas entrevistas onde ela dizia que ela tinha se perdido na juventude, mas que depois de ter errado muito, ela resolveu voltar para casa, voltar para a igreja a qual ela foi criada e ensinada a ter. Tanto que em relação aos erros cometidos na sua juventude, Elba dizia o seguinte: liberdade excessiva acaba se tornando uma prisão. Passei por experiências difíceis e delicadas, com drogas, com loucura, com abortos, exaltando sempre a minha liberdade e os meus direitos. Até que reencontrei Nossa Senhora de uma forma mística, bonita, profunda. Através dela, das suas mãos maternais, do seu útero materno, através de toda a história do seu sim, do seu fiat, que representou a salvação do mundo no processo onde se encerra todo o mistério da nossa religião, que é a Trindade Santa, eu voltei para a Igreja Católica, para os ritos e dogmas da minha igreja. Quando eu vejo uma pessoa dizer sou católico não praticante, eu digo, não conheço essa religião, porque o católico praticante conhece o evangelho, conhece a palavra, vai à missa, confessa, confia na misericórdia, é um grande profeta, evangelizador, caminha guiado pelos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, na sua juventude, Elba acabou cometendo um aborto por conta do seu envolvimento com drogas, com alcoolismo, com libertinagens, prostituição, enfim. Tanto que atualmente, após a sua conversão, ela faz tudo o que ela puder para impedir que as meninas também cometam esse mesmo erro. Sou uma pessoa que, depois de andar muito pelos túneis escuros da vida, voltei à minha fé, à minha igreja católica, à missa, à confissão, aos ritos da igreja. Eu conheço os dogmas da igreja, conheço um pouco a vontade de Cristo porque estou muito próxima dele em oração. Conheço o amor de Nossa Senhora pelo mundo. Aos poucos eu fui me envolvendo numa consciência espiritual profunda, até que por meio dessa espiritualidade cheguei ao movimento pró-vida. A responsabilidade crística independe de religião, é de cada criatura. Dizer não ao aborto é dizer sim à vida. Ela fala também do contexto da juventude dela que levou ela a cometer esse ato, por conta da ignorância, por conta do afastamento de Deus e por conta da inconsciência perante os próprios atos na época. Ela também testemunha a necessidade do aconselhamento para as meninas atuais para que elas não cometam os mesmos erros que Elba chegou a cometer. É um pecado confessado, é um pecado redimido, perdoado. Por isso que eu sou católica e acredito na palavra de Jesus. A quem perdoardes na terra será perdoado no céu. Não aborte em nenhuma questão, nenhuma, de nada. Você assuma o seu filho. É uma vida que tem dentro de você, é o seu filho. Compreenda Deus, que Deus tem várias formas de falar com a gente. Não é só pelo bem bom como a gente quer. Ninguém quer ter dor, angústia, sofrimento. Deus ensina a gente muito pela dor, muito por situações adversas. Não mate o seu filho achando que você pode, que tá liberado, a sociedade permite, as leis. As amiguinhas modernas vão te aconselhar a fazer. Às vezes até o marido, às vezes o namorado, que diz: se você ficar com essa criança, eu vou te largar. Deixa ele ir, Deus vai te colocar outro melhor. Em circunstância nenhuma, nunca cometa esse ato atroz, terrível, triste, e tanto magoa e fere o coração de Deus.
Elba Ramalho é um dos grandes exemplos de que Deus pode e vai te perdoar a partir do momento em que você se arrepender e buscá-lo de coração e alma. Tenho horror ao pecado, embora seja uma grande pecadora, mas também tenho confiança maior na misericórdia, porque foi pela misericórdia de Jesus, pelo amor de Nossa Senhora, que eu fui resgatada do peso de ter feito aborto, e me perdoei, também fui perdoada, porque Ele próprio disse: apague, que eu já apaguei. Agora vá trabalhar e defender vidas. Por isso que eu me juntei ao Movimento Pro Vida e aqui estou, defendendo vidas da forma que está ao meu alcance. A segunda história de hoje é a história da vida de Cássia Kiss, uma grande atriz brasileira. Cássia Kiss nasceu em São Caetano do Sul no dia 6 de janeiro de 1958 e é uma atriz brasileira considerada uma das maiores do Brasil, que se popularizou especialmente pelas antagonistas que ela interpretava nas novelas. Cássia teve uma infância muito difícil, a família dela era muito conturbada, ela apanhava muito dos pais, ela sofreu muito na mão dos pais, ao nível de que aos 15 anos ela foi expulsa de casa apenas com um colchão. Ela se envolveu com drogas, com prostituição, com alcoolismo, e tudo isso desestabilizou muito a vida dela. Os problemas psicológicos que atualmente tem, como por exemplo o transtorno de bipolaridade, que é um transtorno verificado mesmo, ela realmente, infelizmente, tem esse transtorno psicológico, foram advindos da mãe dela, que também passava por muitos problemas, e por serem problemas não tratados, a mãe dela acabava descontando muito na Cássia e também nos outros filhos. Tudo isso que ela viveu na infância acabou estragando todo o psicológico de Cássia e, consequentemente, quando ela se tornou famosa, ela não magicamente soube lidar com tudo aquilo e foi se tornando cada vez mais vítima de todas essas coisas ruins que aconteceram com ela. Durante a juventude dela, durante esse tempo de fama exacerbada, ela também foi uma das mulheres que chegou a cometer um aborto, porque ela namorava com um cara de 20 anos que não queria assumir o bebê. Ele deixou Cássia sozinha grávida e foi embora. Largada sozinha grávida, Cássia ficou sem saber o que fazer, procurou uma clínica clandestina e realizou o aborto. Quando ela tinha 31 anos de idade, no ano de 1989, ela se converteu ao espiritismo. Ela começou a frequentar a igreja espírita e se tornou vegana, na mesma época em que ela descobriu o transtorno que ela tinha, o transtorno bipolar. Porém, no início de maio de 2022, a atriz, que tinha 65 anos na época, foi convidada para participar do programa da Fátima Bernardes lá na Rede Globo. E ela falou sobre o aborto que ela cometeu alguns anos antes, no ano de 1985, e que atualmente ela havia se convertido ao catolicismo e que era totalmente contra o aborto, falando que ao todo ela tinha 4 filhos, 2 aqui na Terra e 2 lá no céu. A atriz ainda foi bem ousada ao falar em rede nacional em um programa de TV da Rede Globo, que é uma das grandes redes de televisão do nosso país, que fala muito sobre o relativismo e sobre o quanto tanto faz, como todas as religiões são válidas e enfim. Ela afirmou que a fé católica é a única verdadeira. Ela também acrescentou que ela reza o terço todos os dias e que ela fica muito ansiosa para participar da Santa Missa. Eu fico me preparando para no domingo estar na missa, encontrar os católicos, compreender porque uma família católica tem tantos filhos diante de um mundo que faz tantos abortos. O testemunho da Cássia Kiss explodiu nas redes sociais, muitas pessoas criticando, falando que ela era preconceituosa, enfim, tarará, tarará, mas muitos católicos verdadeiros aplaudiram esse testemunho e aplaudiram a coragem dela de falar isso em rede nacional. Porque apesar da conversão dela ser muito bonita, querendo ou não, é um tapa na cara da sociedade, levando em consideração tudo que ela era dentro da Rede Globo. Então ela chegar nos programas mais famosos que tem na Rede Globo, que é o Encontro com a Fátima Bernardes, e dizer abertamente o que ela achava, sobre o que ela era contra, sobre o que ela era a favor, sobre a verdadeira religião, foi algo muito sensacional. E que muitos de nós gostariam de ter a mesma coragem se estivéssemos no lugar dela e talvez não tivéssemos. Tanto que no início do ano de 2023, a Rede Globo decide não renovar o contrato com a Cássia, por afirmar que ela estava tendo posicionamentos contraditórios. Cássia Kiss, assim como Elba Ramalho, é mais um dos bonitos testemunhos sobre o quanto Deus pode nos perdoar a partir do momento em que nós nos abrimos para receber esse perdão. Em 85 eu tinha feito um aborto, eu fiz o aborto, não foi um aborto espontâneo. Isso mudou muito na minha vida, quer dizer, hoje eu sou uma madrinha que defende a vida, que protege a vida. Então as mulheres que querem fazer aborto, eu corro atrás para não fazer. Então, sim, a fé católica e a fé, ela só existe dentro do catolicismo. Então, e não é um encontro, é ver
é ver a verdade, é estar dentro da verdade. Então hoje a minha prática é todos os dias o rosário, no domingo às 8 horas da manhã, estar numa missa de preferência tridentina, que é uma missa dos apóstolos. A terceira celebridade que vou estar contando a história para vocês é o Juliano Casarré, outro ator da Globo. Pessoal, se o vídeo tiver um pouquinho diferente é porque a luz aqui de casa acabou e eu tive que me ajustar, tive que abrir a janela, tive que fazer algumas coisas para conseguir prosseguir o vídeo, mas relevem. Juliano Casarré nasceu em Pelotas no dia 24 de setembro de 1980 e é um ator e escritor brasileiro. Ele é casado com uma mulher chamada Letícia Casarré desde o ano de 2011 e eles têm 5 filhos juntos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. E em setembro de 2023, o casal anunciou a gravidez do 6º filho, chamado Estevão, que tem previsão para nascer no dia 1 de março de 2024. Então tá bem pertinho. Um dos seus maiores papéis na televisão foi como Magno na novela Amor de Mãe, lá na Rede Globo. No final de 2019 para 2020, em uma mensagem natalina, o ator conta que ficou mais de 20 anos sem ir à missa e fala um pouquinho sobre a sua conversão. E nesse final de ano de 2019 para 2020, ele passou uma mensagem muito bonita sobre fé e amor à Igreja Católica, contando que nesse ano de 2019, ele realizou o sonho de interpretar Jesus Cristo na peça da Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, no Pernambuco, que é uma das maiores peças teatrais realizadas ao ar livre do Brasil. O ator também contou que ele foi pedindo para que Deus mostrasse para ele o caminho, e de repente ele sentiu uma vontade muito grande de ir à missa, depois de 20 anos sem ter participado da celebração eucarística. Durante anos eu rezei pedindo: Senhor, mostra-me o caminho. Se eu decidir por mim, eu vou errar. Mas eu não quero mais errar, Pai. Então, por favor, meu Deus, mostra-me o caminho. E um dia eu respondi em uma entrevista: não sei por que meu sonho era interpretar Jesus Cristo em Nova Jerusalém. E assim aconteceu. No dia seguinte à missa, eu fui me confessar. E desde então, tudo tem sido tão lindo, tanto estudo, tanta fé, tanto amor, tanta graça. E um dia minha esposa me disse: quero ir à missa contigo. E fomos todos, a família toda. E assim, o Pai nos trouxe para sua casa, onde somos amados por Ele e pelo Filho, com o fogo do amor do Espírito Santo. E lá chegando ainda recebemos dele uma mãe, que nos protege e que leva por suas santas mãos nossas preces imperfeitas e as entrega ao seu Filho amado, Jesus. Na publicação, que era uma mensagem de Natal para os seus mais de 950 mil seguidores da época, ele dá um conselho para quem também deseja mudar de vida no ano seguinte, que no caso o ano seguinte era 2020. Não tenha medo, você não vai mudar ao dizer eu creio, você vai se tornar quem você sempre foi. Vamos com Deus em 2020, o mundo precisa de nós. Feliz Natal de 2019 depois de Cristo, é hora! Aproveitando também para publicar um vídeo falando sobre uma forte mensagem de fé católica. Como eu falei da Cássia Kiss, que também era uma atriz da Globo, o ator Juliano Casarré encontrou o caminho de volta para casa, mesmo depois de tanto tempo sem celebrar a missa, e agora eles criam esses filhos, criam essa família tão grande, tão bonita para Deus. Então é mais um dos exemplos muito bonitos que nós temos aqui no nosso Brasil. Por uma questão minha pessoal, assim, eu acho que eu cheguei no fundo de um poço que eu tinha, pessoal meu, e para sair desse poço, cara, eu só consegui começar a sair quando eu aceitei Cristo. Quem me trouxe foi um amigo que é surfista lá no Rio de Janeiro, morava perto de mim, 2º grau incompleto, e esse cara ficou comigo durante uma noite, que foi uma noite mais escura que eu vivi, assim, e esse cara ficou comigo, ele falou, e ele me trouxe Cristo, vivo, naquela noite. O meu momento de maior certeza de que o Senhor Jesus estava comigo, assim. Aquele foi o meu momento de conversão. Foi o fato de eu ter ido fazer Jesus na Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, Pernambuco, que me trouxe a fé. A quarta celebridade que vou estar contando a história para vocês é o Elano Blumer, um ex-jogador de futebol da seleção brasileira. Elano Ralph Blumer nasceu no dia 14 de junho de 1981 na cidade de Iracemápolis, em São Paulo, tendo atualmente mais ou menos 42 anos de idade. Ele é casado com Alexandra Blumer e tem 3 filhas, Maria Clara, Maria Tereza e Maria Eduarda. Elano foi um dos grandes jogadores da época dele, atuando como meio-campo em vários times, sendo os principais deles o Santos, o Flamengo, o Grêmio e a seleção brasileira. Ele também chegou a participar da Copa do Mundo de 2010, que foi lá na África do Sul. E atualmente ele já não joga mais, ele está aposentado, mas ele permanece sendo treinador de alguns times. Como acontece com a maioria dos jogadores, Elano se permitiu enganar por ter tudo o que sempre quis, bem entre aspas.
Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha bebidas, ele tinha quantas mulheres ele poderia querer, mas ele não tinha o principal, que era a vida em família, que era a fé. E essas são palavras do próprio Elano. Ele conta que no auge da sua carreira, ele viveu situações muito difíceis e de muito pecado. Elano também testemunhou sobre uma experiência que ele teve com a Virgem Maria na época que ele estava morando lá na Ucrânia. O inimigo vai te dando alimento, vai te dando coisas boas, tudo aquilo que você quer, e vai tirando aquilo que mais te traz conforto, que é o lado familiar. Eu estava deitado na minha cama e apareceu do lado uma mulher, em pé. Eu olhei para ela, me deu uma paz. Só que eu estava vivendo tão no pecado que eu só fiquei preocupada em contar para minha esposa. De manhã, contei para ela e ela disse: "Vamos buscar para saber exatamente o que você viu." E eu olhei na frente da cômoda do meu quarto e tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que eu tinha derrubado há algum tempo atrás e ela tinha quebrado o nariz. Quando eu estou falando com a minha esposa no quarto, eu olho para a imagem e essa é a mulher que eu vi. Eu comecei a chorar. Em 2015, quando ele estava participando de um evento lá em São Paulo, ele chegou a comentar que ele conquistou muitas coisas na vida, mas que o maior troféu que ele poderia ter até então era ter a oportunidade de levar a palavra de Deus em lugares que ele jamais imaginou. O atleta também recordou da época em que ele havia se separado da esposa, ressaltando que a maior burrada que ele já fez na vida dele foi ter se afastado da família, da esposa e das filhas. Ele ainda falava que a esposa dele foi para a igreja para buscar as respostas que eles precisavam. Peço que vocês olhem para suas famílias, olhem para suas esposas, olhem para os seus filhos, porque eles são seus verdadeiros amigos para o resto da vida. As nossas respostas não estão no mundo. O mundo às vezes não quer que tenhamos as respostas certas. A minha esposa, pelo seu joelho no chão, pela sua busca, ela me converteu através da sua oração. Ela foi a minha amiga. Eu quero dizer a vocês que perseverem dentro da igreja, que a nossa igreja é maravilhosa. Elano é mais um dos lindos exemplos que nós temos aqui no Brasil, que Deus pode perdoar todos os corações, desde que eles se disponibilizem para esse perdão. Tanto que uma vida de jogador de futebol é realmente assim. As pessoas acham que elas têm tudo aos seus pés e que tá tudo liberado, quando na verdade elas só enfiam coisas dentro do coração delas para preencher um vazio que só Deus pode preencher. E Elano é uma representação viva disso. Que de nada vale os prazeres momentâneos se nós não temos um lado familiar bem estruturado, se nós não temos um coração focado em Deus. E assim, naquele momento, eu pude voltar até 2002, voltar os meus momentos dos meus gols, voltar os meus momentos de só ouvir, como agora, que eu preciso mais escutar. Ouvindo, eu estou ouvindo, mas eu preciso escutar e obedecer. E a quinta e última celebridade que eu vim estar contando a história de conversão para vocês não é brasileira. Ele se chama Max Wahlberg e ele é um ator lá de Hollywood. Não sei se estou falando sobre o nome dele certo, mas espero que sim. Mark Robert Michael Wahlberg nasceu em Boston no dia 5 de junho de 1971 e é um ator, já foi um rapper e produtor de cinema e televisão estadunidense. Ele foi conhecido no início da sua carreira como Mark, porque ele ficou famoso como músico de rap na sua estreia em 1981 com uma banda que ele tinha. Depois que ele começou a investir na sua carreira de ator, ele até chegou a ganhar um Oscar como ator secundário pelo filme Os Infiltrados. Apesar de ter se envolvido com algumas outras atrizes, ele está com sua atual esposa, Rhea Durham, desde o ano de 2001. E se casaram no ano de 2009, oficialmente, em um casamento privado em uma igreja católica, localizada em Beverly Hills, na Califórnia, no dia 1 de agosto de 2009, que contou com a presença dos 3 filhos, Ella Rai, Michael e Brendan Joseph. E no dia 13 de janeiro de 2010, nasceu a 4ª filha do casal, batizada de Grace Margaret. A juventude do Mark não foi tão tranquila assim. Ele se envolvia com várias brigas, ele era uma criança muito agressiva, um adolescente muito impaciente. Ele se envolveu com racismo, com drogas, com violência propriamente dita, tendo vários problemas não só com os amigos da rua, com as pessoas de fora, mas também dentro de casa. Em uma dessas brigas que ele arranjava, ele acabou machucando bem feio um amigo e foi parar na prisão. Lá dentro da prisão, ele se reencontrou com Deus, se reencontrou com a fé católica mesmo em meio a tanta miséria. O seu dom para atuar no início de sua carreira foi o que mais impressionou as pessoas e as fez ficar encantada com o ator que Mark era. Muitas pessoas têm uma crise, são presas e encontram Deus. Enquanto não têm necessidade, esquecem dele. Eu passo grande parte do meu dia louvando a Deus por todas as bênçãos que ele me concedeu. Mark contou que o sucesso na sua carreira anda de mãos dadas com a vida íntima que ele tem com Deus.
Albert sempre dizia que, independentemente do que estivesse gravando, todos os domingos, mesmo que ele tivesse que interromper as gravações, ele iria à missa, porque ele não poderia ficar sem a missa. Para o ator, a fé ela é a consolação de tudo, é o sentido de tudo. Tanto que ele afirma que se sente muito arrependido de todas as pessoas que ele machucou ao longo da vida, as quais ele mesmo fala que já pediu perdão milhões de vezes. Afirmava também que ele queria ajudar os jovens a não percorrerem o mesmo caminho que ele percorreu durante a juventude, e por isso ele criou uma fundação que ajudava jovens carentes. Aos seus 39 anos, ele foi entrevistado após o seu filme de comédia ter sido lançado e a bilheteria ter esgotado. E uma das perguntas que fizeram para ele foi até que ponto ser católico ajudava na sua carreira. Em outra entrevista, agora para uma revista católica, o Mark afirmou que ser católico é o aspecto mais importante da vida dele. Afirmou que depois que ele se encontrou com a fé, coisas maravilhosas começaram a acontecer na vida dele, sem nem sequer serem relacionadas à carreira. Afirma também que sentar-se no banco da igreja para pedir coisas materiais é algo ridículo para ele. É muito maior do que isso. Eu desejo servir a Deus e ser um bom humano e compensar pelos erros que eu fiz e a dor que eu coloquei nas pessoas. É por isso que eu estou rezando, e eu recomendo isso para todos. Ser um bom ator ou um bom produtor não vai me ajudar a dormir à noite ou me levar para o céu. A coisa mais importante no meu ponto de vista é ser um bom pai, um bom marido e um bom ser humano. Um homem que ajuda os seus semelhantes e educa os filhos para serem bons seres humanos também. Cada aspecto da minha vida familiar é alegria. Mark fala também sobre o seu diretor espiritual, um padre chamado Padre Flavin, que acompanha ele desde muito tempo e o ajudou a deixar de ser um garoto que abandonou a escola e se tornou um presidiário para se tornar um homem de sucesso, um ótimo pai, um ótimo ator, um ótimo esposo e um ótimo católico. Há um certo rumor que eu não consigo confirmar para vocês, até porque é um rumor, de que o Padre Flavin ajuda o Mark a escolher os filmes que ele fará parte, para que ele já não faça parte de filmes que vão de encontro à nossa fé. Existem muitos papéis que o Mark escolheu que a gente pode até achar meio estranho, que a gente talvez não goste, mas isso só mostra que ele continua sendo humano e que não é só porque ele é um ator que se converteu que ele se tornou um super-herói ou um santo de um dia para o outro. A santidade é uma constância, é uma busca diária. E é por isso que através da nossa vida a gente deve buscar essa santidade, deve buscar esse contato com Deus, assim como ele também busca através da vida dele. A vida de oração dele também é muito bonita. Independentemente de onde ele estiver, ele sempre procura uma igreja católica local mais próxima mesmo, para que ele comece o dia fazendo a primeira oração do dia em frente a Jesus. E Mark também sempre afirma que, independentemente de quando a sua vida acabar, ele vai ter vivido uma jornada incrível e inesquecível. Tudo isso por conta da fé. Então esse foi o vídeo de hoje. Tive alguns imprevistos, talvez a luminosidade tenha mudado um pouco, porque agora eu tive que fechar a janela que antes estava aberta. Enfim, mas cá estamos nós, consegui contar pra vocês essas 5 histórias que eu amei muito, eu gosto muito de gravar esse vídeo. Eu acho muito bonito a gente saber de pessoas que viveram vidas muito errôneas, assim também como aquelas outras pessoas, o Eduardo Verasteg, a Miriam Rios, as outras pessoas que eu contei no outro vídeo, que todas elas são pessoas que, assim como nós, buscaram a Deus, que se converteram a Deus e que entenderam que só existe a fé, só existe Cristo de verdade dentro da Igreja Católica. E por mais que a gente tente se enganar, que a gente tente preencher os nossos corações com várias outras coisas como drogas, bebida, prostituição, relacionamentos, nada jamais vai preencher. Porque nada preenche um coração que tem sede de Deus. Apenas o próprio Deus pode preenchê-lo. E através dessas histórias eu gostaria de passar isso para vocês. Que através da vida dessas outras 5 pessoas, nós possamos entender que nunca é tarde para se arrepender. Santo Agostinho sempre dizia: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. A gente sempre ama Jesus muito tarde, quando na verdade ele já nos ama há muito tempo. Ele está de braços abertos esperando cada um de nós. Que assim como a Elba, como a Cássia, como o Mark, como o Juliano e como o Elano, a gente possa buscar a Deus e verdadeiramente abrir os nossos corações para sermos perdoados e mostrar às pessoas o quanto é bom ser católico. Espero muito que tenham gostado, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!